O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 90 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3, Creio no Espírito Santo. E hoje nós iremos ler os números de 687 a 690. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ora, seu Espírito que o revela nos dá a conhecer Cristo, seu Verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Aquele que falou pelos profetas nos faz ouvir a palavra do Pai. Mas Ele mesmo, nós não o ouvimos. Só o conhecemos no momento em que nos revela o Verbo e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito de verdade que desvela o Cristo não fala de si mesmo. Tal aniquilamento, propriamente divino, explica o motivo pelo qual o mundo não é capaz de receber o Espírito, porque não o vê, nem o conhece, enquanto os que creem em Cristo o conhecem, porque permanece junto deles. Conforme João capítulo 14, versículo 17. A Igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, por ela transmitida, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo, nas Escrituras que ele inspirou, na tradição da qual os padres da Igreja são as testemunhas sempre atuais, no magistério da Igreja ao qual ele assiste, na liturgia sacramental, por meio de suas palavras e de seus símbolos, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo, na oração, na qual ele intercede por nós, nos carismas e nos ministérios, pelos quais a Igreja é edificada, nos sinais de vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, no qual ele manifesta sua santidade e continua a obra da salvação. 1. A missão conjunta do Filho e do Espírito. Aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e ao Filho, ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor pelo mundo. Entretanto, ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia seu Verbo, envia sempre seu sopro. Missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo que aparece, a imagem visível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que o revela.
Jesus é Cristo, ungido, porque o Espírito é a unção dele, e tudo o que advém a partir da encarnação decorre desta plenitude. Quando finalmente Cristo é glorificado, pode, por sua vez, de junto do Pai, enviar o Espírito aos que creem nele. Comunica-lhes sua glória, isto é, o Espírito Santo que o glorifica. A missão conjunta se desdobrará então nos filhos adotados pelo Pai no corpo de seu Filho. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. A noção da unção sugere que não existe nenhuma distância entre o Filho e o Espírito. Com efeito, da mesma forma que entre a superfície do corpo e a unção do óleo, nem a razão nem os sentidos conhecem nenhum intermediário, assim é imediato o contato do Filho com o Espírito. Em consequência, aquele que vai entrar em contato com o Filho através da fé, deve necessariamente entrar primeiro em contato com o óleo. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir um texto do Papa Francisco da audiência geral, que foi proferida na Praça de São Pedro, a quarta-feira, dia 15 de maio de 2013. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje gostaria de meditar sobre a ação que o Espírito Santo realiza ao guiar a Igreja e cada um de nós para a verdade. O próprio Jesus diz aos discípulos: o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Dado que ele mesmo é o Espírito da verdade, conforme João capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 13. Vivemos numa época em que se é bastante cético em relação à verdade. Bento XVI falou muitas vezes de relativismo, ou seja, da tendência a considerar que não existe nada de definitivo e a pensar que a verdade depende do consenso ou daquilo que nós queremos. Surge a interrogação: existe verdadeiramente a verdade? O que é a verdade? Podemos conhecê-la? Conseguimos encontrá-la? Aqui vem ao meu pensamento a pergunta do procurador romano Pôncio Pilatos, quando Jesus lhe revela o sentido profundo da sua missão. Que é a verdade? João capítulo 18, versículo 37, 38. Pilatos não consegue entender que a verdade está diante dele. Não consegue ver em Jesus o rosto da verdade, que é o rosto de Deus. E, no entanto, Jesus é precisamente isto: a verdade que na plenitude dos tempos se fez carne. João capítulo 1, versículo 1, 14. Veio habitar no meio de nós para que nós a conhecêssemos. A verdade não se captura como uma coisa, mas a verdade encontra-se. Não é uma posse, é um encontro com uma pessoa. Mas quem nos faz reconhecer que Jesus é a palavra da verdade, o Filho unigênito de Deus Pai? São Paulo ensina que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. É precisamente o Espírito Santo, o dom de Cristo ressuscitado, que nos faz reconhecer a verdade. Jesus define-o Paráclito, ou seja, aquele que vem em ajuda, que está ao nosso lado para nos sustentar.
Neste caminho de conhecimento e durante a última ceia, Jesus garante aos discípulos que o Espírito Santo há de ensinar todas as coisas, recordando-lhes as suas palavras. Conforme João capítulo 14, versículo 26. Então, qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida e na existência da Igreja para nos guiar rumo à verdade? Antes de tudo, recorda e imprime nos corações dos fiéis as palavras que Jesus disse, e precisamente através de tais palavras, a lei de Deus, como tinham anunciado os profetas do Antigo Testamento. Inscreve-se no nosso coração e em nós torna-se princípio de avaliação das escolhas e de orientação nas obras cotidianas. Torna-se princípio de vida. Realiza-se a grande profecia de Ezequiel: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas manchas e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Capítulo 36, versículos 25 a 27. Com efeito, é do íntimo de nós mesmos que nascem as nossas obras. É precisamente o coração que deve converter-se a Deus, e o Espírito Santo transforma-o, se nós nos abrirmos a Ele. Além disso, o Espírito Santo, como Jesus promete, orienta-nos para toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Guia-nos não só para o encontro com Jesus, plenitude da verdade, mas falo inclusive dentro da verdade, ou seja, faz-nos entrar numa comunhão cada vez mais profunda com o próprio Jesus, proporcionando-nos a compreensão das realidades de Deus. E não a podemos alcançar só com as nossas forças. Se Deus não nos iluminar interiormente, o nosso ser cristão será superficial. A tradição da Igreja afirma que o Espírito da Verdade age no nosso coração, suscitando aquele sentido da fé, sensus fidei, através do qual, como afirma o Concílio Vaticano II, o povo de Deus, sob a guia do magistério, adere indefetivelmente à fé transmitida, aprofunda-a com juízo reto e aplica-a mais plenamente na vida, conforme a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 12. Procuremos perguntar-nos: estou aberto à ação do Espírito Santo? Peço-lhe que me conceda a luz, que me torne mais sensível às realidades de Deus? Esta é uma oração que devemos recitar todos os dias. Espírito Santo, fazei com que o meu coração permaneça aberto à palavra de Deus, que o meu coração esteja aberto ao bem, que o meu coração se abra à beleza de Deus todos os dias. Gostaria de dirigir uma pergunta a todos. Quantos de vós rezam todos os dias ao Espírito Santo? Serão poucos, mas nós temos que satisfazer este desejo de Jesus e rezar todos os dias ao Espírito Santo, para que abra o nosso coração a Jesus. Pensemos em Maria, que conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas capítulo 2, versículo 19 e 51. Para que se torne vida, o acolhimento das palavras e das verdades da fé realiza-se e desenvolve-se sob a obra do Espírito Santo. Neste sentido, é necessário aprender de Maria, reviver o seu sim, a sua disponibilidade total a receber o Filho de Deus na sua vida,
que se transforma a partir daquele momento. Através do Espírito Santo, o Pai e o Filho passam a habitar em nós. Nós vivemos em Deus e de Deus. Mas a nossa vida é verdadeiramente animada por Deus? Quantas coisas ponho antes de Deus? Estimados irmãos e irmãs, temos necessidade de nos deixarmos inundar pela luz do Espírito Santo, para que ele nos introduza na verdade de Deus, que é o único Senhor da nossa vida. Durante este ano da fé, interroguemo-nos se concretamente demos alguns passos para conhecer mais Cristo e as verdades da fé, lendo e meditando a Sagrada Escritura, estudando o Catecismo, frequentando com constância os sacramentos. Mas perguntemo-nos, contemporaneamente, que passos estamos a dar a fim de que a fé oriente toda a nossa existência? Não se é cristão a tempo parcial, apenas em determinados momentos, em certas circunstâncias, em algumas escolhas. Não se pode ser cristão assim. Somos cristãos em cada momento, totalmente. A verdade de Cristo, que é o Espírito Santo, nos ensina e nos concede. Diz respeito sempre e totalmente à nossa vida cotidiana. Invoquemo-lo mais frequentemente, a fim de que nos oriente pelo caminho dos discípulos de Cristo. Invoquemo-lo todos os dias. Faço-vos esta proposta. Invoquemos o Espírito Santo todos os dias, e assim o Espírito Santo aproximar-nos-á de Jesus Cristo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!